Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia, né? Vamos iniciar mais uma aulinha aqui e hoje eu vou falar para vocês sobre a estrutura atômica. Deixa eu só pegar minha canetinha aqui, peguei aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura atômica. Isso. Estrutura, alguém já ouviu falar sobre estrutura atômica? Quem não ouviu falar, agora vai aprender aqui junto comigo, né? Lembra lá que nós falamos um pouquinho sobre o contexto do átomo, não foi? Descobrimos que o átomo tem, e nós falamos um pouquinho sobre o átomo e a sua evolução. E descobrimos alguns conceitos, algumas partículas sobre o átomo. E hoje nós vamos falar sobre elas, né? Descobrimos que o átomo ele tem um núcleo e ele tem uma eletrosfera, não é isso? Eletrosfera. Dentro desse núcleo, nós descobrimos também que no núcleo você tem os prótons e você tem os nêutrons. Alguém lembra aí quem tem carga e quem não tem carga? Ah, professor, o próton ele tem uma carga positiva. E o nêutron, o nome disso já neutro, ele não tem carga alguma, não tem carga. Vou ter que colocar aqui, não tem carga, certo? Isso aqui é um resumo básico. E na eletrosfera, professor, o que eu encontro? O nome já diz, né? Eletrosfera. Você vai encontrar os elétrons, não é isso? O próprio nome já diz, né? Às vezes a gente só tem que olhar para o nome e identificar o que se encontra ali. Você vai encontrar os elétrons, certo? E aí, professor, e agora, né? Como é que a gente pode representar o átomo, né? Bom, você viu que o átomo ele contém o núcleo e dentro desse núcleo você tem os prótons e você vai ter o nêutron e você também tem a eletrosfera, aonde você vai encontrar os elétrons. E aí, para poder representar os átomos, você vai observar o seguinte, que o átomo ele pode ser representado da seguinte maneira. Você pode representar, né, isso é de acordo com a IUPAC, né, que é o Instituto Internacional de Química Pura e Aplicada. Você pode representar um elemento químico. E você tem aqui, por exemplo, um elemento químico X. Vamos dizer que você tem aqui o A e você tem o Z, né? Deixa eu até pegar aqui uma cor diferente. Você vai ter aqui, ó, número de massa. Você tem aqui o Z, que é o número atômico, certo? Número atômico. Aí você me pergunta assim, ei, professor, agora eu sou... Me atrapalhou todinho. Quer dizer que o átomo, né, ele tem tudo isso, ó, o átomo. Não, vou ter que puxar daqui, ó, puxar essa seta assim. O átomo ele tem número de massa e número atômico. Isso. O número de massa nós representamos pela letra A e o número atômico nós representamos pela letra Z. Professor, faça isso aí com algum elemento da tabela periódica. Vamos pegar aí o elemento hélio, né? O gás hélio. O gás hélio tem um número atômico igual a 2 e massa atômica igual a 4.003. 4.003, certo? Então, ó, massa representa pela letra A, número atômico pela letra Z, né? Assim você observa. Ah, e você não pode esquecer do símbolo desse cara, né? Que vai ter o símbolo lá. Então você está aprendendo a observar o átomo, né? Então aqui você consegue observar que o átomo ele tem o número de massa, que é representado pela letra A,
Ele tem um número atômico que é representado pela letra Z. Eu costumo falar o seguinte sobre número atômico e número de massa. Vamos dizer que o número atômico é o RG do elemento químico, né? E o número de massa vai ser o peso desse elemento, certo? Seguindo em frente, vamos entender um pouco mais, né? O que é o número atômico e o que é o número de massa. Deixa eu só pegar uma canetinha vermelha aqui para identificar. O que é o número atômico? Ó, eu falei para vocês, o número atômico vai ser o RG, né? É aquele onde eu consigo identificar, né? Vamos dizer que é comparado ao RG, né? Número atômico. Número atômico. Qual é a letra que representa o número atômico? Letra Z. Algo que você tem que saber, assim, só de olhar quando verificar um número atômico, é saber que o número atômico ele é igual ao número de prótons. Então, toda vez que eu falar em número atômico, tenho que lembrar que o número atômico ele vai ser igual, né, ao número de prótons. Vou ter que colocar aqui iguais. Iguais, certo? Número atômico, que é representado pela letra Z, ele é igual ao número de prótons. Então, quando você sabe o número atômico, você sabe o número de prótons. E outra, né? Também, né, você consegue identificar o número de elétrons, né? Professor, como é que eu vou identificar o número de elétrons, né? Através do número atômico, ó. Número atômico vai ser igual ao número de prótons e número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Bom, só para ficar mais claro, né? O número atômico, pessoal, ele vai ser, vamos dizer assim, a identidade do átomo. Identidade do átomo, né? Então, é basicamente isso, né? Número atômico, que é representado pela letra Z, vai ser igual ao número de prótons. Número atômico, você vai lembrar que ele vai ser igual também ao número de elétrons e o número de prótons. Então, você consegue observar, né? Sabendo o número atômico, você vai saber o número de prótons e também vai saber o número de elétrons. Bacana, né? Também tem, igual eu falei para vocês, não posso esquecer, né, de falar para vocês. Temos aí, deixa eu pegar uma caneta de cor legal aqui para vocês, verde, o número de massa. Número de massa. O número de massa ele vai ser determinado pelo somatório, ó, pelo somatório do. Vou até colocar essa formulazinha aqui em vermelho para vocês, ó. O número de massa ele é determinado pelo somatório do número de nêutrons mais, até colocar de outra cor aqui, ó, mais o número atômico, ó, número atômico. Em outras palavras, você vai ter isso aqui, ó, A é igual a Z mais M.
E aí você consegue determinar o número de massa através do número atômico e o número de nêutrons somatório deles. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, estamos por aqui, podem deixar comentários. E aí a gente encerra essa aula por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos, pessoal. Acredito que tenha sido um bizu legal sobre estrutura atômica para vocês aí, beleza? Valeu!